Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 8 de setembro de 2015, retornando então de uma segunda-feira de feriado, hoje, portanto, terça-feira. Eu estou levemente resfriado, então eu vou estar mais fanho que o usual, tá? Peço compreensão de vocês. Vamos às movimentações dos mercados. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. O índice, na sexta-feira, produziu um candle de baixa, e a perda da mínima de sexta-feira seria indicativo de um movimento de queda, provavelmente, para se aproximar desse fundo aqui, seguindo ainda dentro de um padrão de contração. O mercado chegou a abrir forte. Se a gente olhar o intraday aqui do mini índice, a gente vê uma abertura em gap de alta, que estava dentro do esperado, né? Bandas estreitas, a gente esperava então uma abertura forte para um lado ou para o outro. A questão é que a abertura foi forte exatamente na abertura. O mercado fez a maior parte do movimento do dia em gap, o que tornou pouco aproveitável esse movimento. O mercado desenhava aqui um primeiro movimento. Se viesse a ser rompido, a gente estava meio próximo à resistência, que era um ponto importante no gráfico diário, porque dentro do padrão de contração é o topo que segura. Tá? Então não parecia ser um pregão muito interessante. O mais provável, essa foi a nossa leitura na LS Live, que o mercado perdesse força e desenvolvesse um pregão meio indefinido, meio errático, talvez search and destroy. E foi mais ou menos o que nós tivemos. Né? O mercado veio fechando o gap, mas não conseguiu fechar completamente o gap. Foi um dia de poucas oportunidades do ponto de vista do índice. Em termos de day trade, a gente teve até bastante coisa nos papéis, nas ações. Bom, retornando aqui para o gráfico diário do índice Bovespa, a gente fecha com um candlezinho de cor pequeno, cor superior, ainda sendo pressionado pela média móvel de 21 períodos. O cenário continua favorável ao movimento de queda, se houver a perda na mínima agora do pregão de terça-feira, no pregão então de quarta. Ok? É verdade que, pelo padrão de contração, o mercado não deveria ir muito além desse fundo aqui. Né? Mas esse padrão de contração ele pode se desfazer. Em algum momento o mercado vai ter que romper um topo ou um fundo, considerando que a tendência é de baixa ainda, o viés segue sendo de baixa. Tá, a tendência é indefinida, mas o viés é fortemente baixista. Buscar uma operação de venda aqui pode, com sorte, levar a um movimento de queda, né, até esse suporte dos 44 mil pontos. Tá? Então, por enquanto, a gente ainda tem que priorizar operações na ponta vendedora desses papéis que estão produzindo um padrão de contração. O gráfico do índice futuro está interessante para uma venda, está convidativo para venda, tá? Mesmo no gráfico diário, no intraday também, né? E no mini índice é a mesma coisa. Então, acho que vale a pena buscar um tradezinho na ponta vendedora se houver acionamento no pregão de quarta. O mercado americano também não operou na segunda-feira. Tivemos ausência de mercado tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, então. Hoje voltou a negociar e a gente vê um dia de forte alta no índice Dow Jones, que não foi acompanhado aqui, ainda dentro de um padrão de contração. Isso está dentro do esperado. A gente ainda tinha uma boa distância na média móvel de 21 períodos, então era difícil seria difícil, então, ver o mercado americano mergulhando. Ele deve ficar no movimento mais lateral, agora no curtíssimo prazo com certo viés altista, até que a média móvel de 21 períodos fique próxima dos preços e o mercado tem então mais condições de se definir direcionalmente. Mesma coisa no S&P 500 futuro. Mas lembrando o seguinte, né, principalmente nesse gráfico, a média de 21 períodos já mais ou menos baixa nesse topo. Aí a gente tem aqui também a retração de 68. Essa zona aqui é uma zona de resistência importante. Tá? No índice Dow Jones, essa região aqui é uma região de resistência importante. Okay? O dólar, deixa eu só fazer uma correção aqui, sem qualquer tipo de ajuste. Deixa eu ajustar a minha tela que está um pouco fora do lugar. Aí. O dólar, então, na sexta-feira ignorou o candle preto, que poderia, né, ser acionado, indicaria um movimento de queda em busca da média móvel de 20 períodos. Foi ignorado esse candle.
O fato do mercado ter ignorado do jeito que ignorou, indicaria a continuidade do movimento de queda, de alta para o pregão de hoje. A abertura foi em queda, mas no final do pregão a gente conseguiu produzir um candle branco, vazado. Tá? O alvo é essa região aqui, 3.923 até os 4.000 pontos. Acredito então na manutenção do movimento de alta no dólar, nem que seja um movimento meio arrastado. No intraday, nós tivemos uma abertura em gap de baixo, a formação de um primeiro movimento, principalmente a partir deste candle aqui das 11h30, ficou mais difícil a gente ter o rompimento do primeiro movimento, o mercado se afastou muito da mínima e começou a desenvolver essa resistência, né, na fronteira 1 do gap. O rompimento dessa resistência poderia indicar uma compra, né, mostrando que os preços estariam dispostos a tentar fechar o gap e buscar linha d'água. É sempre melhor quando esse rompimento acontece uma vez que a média de 21 períodos já não é mais um obstáculo. E aqui houve o rompimento. Isso não está dentro do método Leandro, está dentro do meu modelo. Tá? Então o dólar rompeu, não conseguiu fluir até lá, mas se tivesse tempo de pregão, provavelmente fecharia o gap. Tá? Usualmente, para esse tipo de setup, para esse rompimento contra o gap, eu busco a confirmação. Ou seja, entrar na superação dessa máxima. Não aconteceu. O dólar fez um gentil pullback e a partir desse cano vazado a gente poderia buscar a operação na ponta compradora. Só que o mercado não conseguiu fluir. Mas provavelmente no pregão de amanhã a gente vai ver pressão compradora levando o dólar a fechar esse gap. É o mais provável. Olhando o intraday do mini índice, a gente já deu uma olhadinha, a gente viu que houve um gap de alta, a formação de um primeiro movimento, numa posição um pouco ruim. Para acreditar no rompimento de um primeiro movimento, teria que ter bastante volume do candle para justificar estando tão próximo dessa resistência, sendo essa resistência uma resistência importante até pelo gráfico diário. Tá? A gente mencionou a possibilidade de uma compra de suporte gap no teste desse suporte aqui. O mercado não produziu essa compra. Seria a superação da máxima desse candle aqui, daí a gente teve um candle preto, aborta, candle branco, na superação da máxima do candle branco já não era um candle bonito. O mercado pesou de novo, abortou e acabou depois rompendo aqui. Mas não teve venda pelo rompimento desse suporte, estava contra a média, não é uma venda que tecnicamente funciona muito bem. Tá? O mercado caiu, mas é um movimento mais difícil que a gente prefere usualmente deixar passar. Tá? Muito bem. Havendo o rompimento dessa zona de suporte aqui embaixo, pessoal, é que daí o mercado tende a buscar o suporte do fundo do dia 1º aqui embaixo. O juro vem andando junto com o dólar, também abriu no gap de baixa, chegou a cair, mas recuperou. E o candle aqui não sugere queda, sugere insistência dentro dessa perna de alta, então a expectativa segue sendo de alta. A Vale ignorou o candle feio e estranho da sexta-feira, abriu num gap de alta. Muitos perguntaram se isso aqui configuraria um Monster Gap. De certa maneira sim, mas do ponto de vista de trade mesmo, eu não vejo como um Monster Gap, porque o Monster Gap está associado a um candle amplo, que é completamente ignorado. Isso aqui era um candle pequeno. Tá? Então se formou um candle pequeno no pregão de hoje, mas de certa maneira a Vale mostrou força. Enquanto o mercado abriu e veio escorregando para baixo, em boa parte dos papéis, a gente viu isso no índice, a Vale conseguiu passar o pregão inteiro roçando na máxima, desenvolvendo essa zona de resistência, fechou com as bandas estreitas. É bem possível que no pregão de amanhã a superação dessa máxima aqui, sendo então um Opening Power Breakout, leve a um movimento forte de alta para bater nessa faixa de resistência que a gente também visualiza pelo gráfico diário. Então tem um possível trade gap de fuga aqui, que eu acho que dá para operar. Stop curto e alvo também curto ali entre 15,90 e 16. Tá? A Vale 5 está bem mais bonita que a Vale 3 nesse sentido. Então eu faria essa operação apenas na Vale 5. Petrobras, candle pequeno, está andando de lado, né?
Mas se for para andar direcionalmente, provavelmente vai ser para baixo a perda mínima de hoje. Eu preferiria focar no intraday. Já está bem marcado esse topo, que pode vir a ser a cabeça de um pivô de alta, né, se o mercado conseguir produzir um fechamento acima dessa máxima. Daí a gente ficaria tranquilo para operar a Petrobras na ponta compradora. Setor cirurgia, eu mencionava que Gerdau provavelmente insistiria um pouco mais no movimento de alta para buscar essa resistência de forma tão mais clara. Isso acontece hoje. A Gerdau consegue agora testar bem claramente com o corpo essa zona de resistência. É um candle de decisão, mas eu não vejo isso aqui como um bom sinal para uma venda. Tá? Até pela perda mínima, dá para se arriscar, tá num ponto razoável, o viés ainda é baixista, mas eu preferiria focar oportunidades de venda no intraday. Dos papéis, a CSNA, dos papéis desse setor, a CSNA estava mais forte e provavelmente ainda viria buscar essa resistência aqui. Hoje ela produziu um bom movimento de alta, inclusive um day trade bacana, e está se aproximando. A alta deve insistir no pregão de amanhã, tá? Para bater então na resistência em 4,48. No intraday a gente teve o rompimento de um primeiro movimento, aí conseguiu produzir uma alta, bom, eu mencionei a entrada pela superação na máxima, então a partir de 4,27 o papel conseguiu produzir uma alta de 13,11 mais ou menos, o que cumpria então 20% da média da volatilidade histórica. Repara que não houve stop pela média móvel de 9, no leilão deram uma batida no papel, tá? Mas ainda deve insistir no movimento de alta. Os Minas também, tendo gerado inclusive stop, né, dessa venda por correção, na sexta-feira provavelmente insistiria mais no movimento de alta, hoje produziu um bom movimento de alta e veio testar agora a retração de 618 e mais claramente esse fundo anterior. Isso aqui também se enquadra como um cenário de, que eu chamo, né, de setup de gap, ou de gap só. A superação da máxima poderia permitir uma operação na ponta compradora que estou abaixo da linha, mas eu não acho que seja uma operação muito boa. Se for para operar, melhor operar no intraday. No intraday, os Minas gerou uma operação, um rompimento de primeiro movimento, mas não foi longe. Ela não conseguiu buscar RP nesse movimento, depois teria gerado stop pela média móvel de 9 no 0 a 0. Ela realmente não conseguiu fluir. Setor bancário mostra aí um movimento de alta, mas nada muito significativo. A gente continua com uma contração com a média móvel de 20 períodos vindo por cima, que vai tornando o cenário desconfortável. Aqui realmente estava buscando uma operação de compra, imaginando um movimento mais limpo, mas o movimento não está fluindo. Tá? Então a gente vai ter que começar a considerar ajuste de stop logo. Pela minha técnica, mais um dia de pregão e a gente começaria a ajustar stop por mínimas, na regra do sinal mais 4 candles para trades de retorno à média. Tá? Itaú não está desenvolvendo nada para nós. E Banco do Brasil, o papel mais fraco do setor, já na sexta-feira fechou um pouquinho abaixo dessas mínimas. Hoje, de novo, mostrou que está mais fraco, enquanto Bradesco andou de lado, Itaú basicamente também andou de lado, todos respeitando a linha d'água, nem tocando a linha d'água. O Banco do Brasil montou um primeiro movimento, rompeu ao contrário, rompeu contra o gap, né, a partir do que no meio-dia e 30 poderia se considerar um trade, mas como não teve muito volume, melhor não fazer, e chegou a romper a linha d'água. Rompendo a linha d'água, dava para ser trabalhado com uma venda, que teria gerado stop então pela média móvel de 9 a partir desse candle. Mas apesar de ter gerado stop para venda rompendo a linha d'água, continua favorecendo o movimento de queda. Se o mercado cair na quarta-feira, provavelmente o Banco do Brasil dá uma pancadinha para baixo. Tá? Mas isso não chega a gerar operação de swing trade. O Banco do Brasil está numa situação ruim, não está gerando trade nem para um lado nem para o outro, mas o viés é baixista. Alguns outros papéis que vale a pena mencionar, BOVA11 pode ser uma venda, assim como considero uma venda interessante para o futuro de Ibovespa, né, seja o mini, seja o grande. BOVA11 é um papel que anda junto com o índice, então tem uma cara legal aí para uma venda. Se perder a mínima, tem boas chances de chegar nesse ponto, e com sorte esse ponto poderia ser rompido e o mercado poderia ir a favor do viés, né,
buscar o ponto mais forte de suporte 42. BRAP 4 tem relação com a Vale. O BRAP 4 mostra força, fechou na máxima, está bem próximo dessa resistência em 10,50 e provavelmente vai bater nessa resistência. Então tem espaço para uma operação de compra utilizando esse gap, stop abaixo da mínima, ou pelo menos tentar encaixar uma entrada no intradiário. Braskem está estressando essa zona de resistência entre 15 e 15,50, forma um dark clouds com volume significativo. Eu acho um pouco arriscado para swing trade, mas vale a pena acompanhar para tentar achar alguma oportunidade de day trade. Tá? De qualquer forma, está testando uma zona importante de resistência e tem um padrão de reversão por candles. CCROA 3 chamou bastante atenção hoje, abrindo um gap de baixa, abaixo desse suporte, manteve a movimentação de queda, fechou próximo da mínima com bom volume. É um rompimento, está um pouquinho esticado, mas nós temos esse gap, e daria para trabalhar como um trade de gap de fuga agora baixista, perda mínima abre e venda, com stop acima da máxima de hoje. Inclusive, gerou uma operação de day trade, rompendo os primeiros movimentos, tá? Dentro do método Pise. O método Leandro tem uma limitação de horário até meio-dia e meio. Tá? Eu aceito rompimentos mais longos. Rompeu aqui no que é uma das 2 horas da tarde, mas o trade não prosseguiu. No entanto, o viés baixista se mantém. CEMIG está rompendo essa consolidaçãozinha. Alguns podem ler aqui um máximo bandeira, não concordo muito. Mas só chama atenção para o papel, porque a gente teve um rompimento importante no dia 31. O papel testou nossa paciência nesses candles aqui, mas agora vai indo na direção esperada. CEMIG está fraca, deve continuar caindo. Fibria mostra um candlezinho pequeno, o viés segue sendo altista, mas como tem esse candle bem pequeno, bem afastado da média móvel de 20 períodos, pode produzir aí algum movimento corretivo, nem que seja mais para o intraday. Então é um papel que vale a pena acompanhar. E na verdade pode até gerar uma operação na ponta compradora, não só na ponta vendedora. Se o mercado abrir em gap de baixa, de baixa, acabar rompendo essa linha d'água para cima, as bandas que estão estreitas podem permitir um bom trade. Então é um papel que merece acompanhamento mais próximo, pregão de quarta-feira. Gol está tentando acionar um fundo duplo, que também seria então um pivô de alta. O volume está legal. Eu não gosto muito desse rompimento que vem lá de baixo, ainda mais contra a média móvel de 21 períodos. Mas convém acompanhar de perto. Como está um pouquinho esticado e esse fechamento ficou em cima dessa sombra, se eu fosse montar uma operação de swing trade, operaria pela superação da máxima de hoje e eu deixaria o stop aí abaixo 4,5. Faria uma posição pequena, porque me desagrada estar contra a média e ter uma perna já um tanto ampla. Melhor mesmo, mais prudente seria torcer para um movimento de alta, pullback, deixa entrar no pullback. Mas chama atenção, sem sombra de dúvida, Gol chama atenção, tem espaço para repicar até lá por volta do 6. MYPK3 parece então estar finalizando essa pernada de alta. A gente tem praticamente um engolfo de baixa, a perda da mínima que abre espaço para uma operação de venda em busca da média móvel de 20 períodos e com stop um pouco acima ali dos 18,10. O IBR, lembra que a gente tentou, eu queria fazer uma operação de venda no rompimento desta ilha em IBR, mas eu condicionei a perda dessa mínima, ela não foi acionada, o mercado no final das contas testou novamente a média móvel de 9 e agora está rompendo. Para mim é o rompimento de uma ilha que cresceu só em amplitude. Tá? Então é uma venda que eu considero importante, a gente já espera há algum bom tempo que o IBR, tanto a 3 quanto a 4, caiu bastante para fechar esse gap artificial do agrupamento. Tá? Isso aqui pode inclusive ser lido como um mastro e bandeira. Mas o rompimento da OIBR3 está mais bonito, mais claro do que o rompimento da OIBR4, que já está um pouco mais arrastado para baixo. Então o OIBR3 chama mais atenção. Falando em chamar atenção, o Marco Polo foi um papel que chamou atenção hoje na abertura. Abriu acima dos 2,20, que é essa zona crítica aqui, que representa a cabeça de um potencial pivô de alta. Mas o papel não conseguiu sustentar esse movimento de alta e caiu pra caramba. Ficou um gráfico bem bagunçado agora. No intraday,
tanto teve, né, o setup fechamento de gap que eu não gostei muito pelo fato de estar rompendo um ponto importante do gráfico diário, o volume projetado era muito alto, mas rompeu também aqui a linha d'água. De novo, na minha opinião, é uma operação um pouco perigosa para estar bem em cima da média móvel de 21 períodos. Mas quem teve coragem conseguiu aproveitar um belo movimento. Teve trades bem mais fáceis que em Marco Polo. Tá, bem mais fáceis. Falando em Marco Polo, Randon hoje fez um sinal muito ruim. Randon não conseguiu repicar para muito longe aqui, segurando a média móvel de uns períodos, começou a ceder e agora rompe uma certa congestão. E isso reforça agora a tendência de baixa mais longa, aborta qualquer possibilidade no curto e médio prazo de virar essa tendência de baixa para uma tendência de alta. Tá? Então, Randon, muita gente devia estar olhando esse ponto, deve ter muito stop desse rompimento em diante, é de esperar que Randon sofra as próximas semanas. Então, esses foram os papéis que mais chamaram a atenção em termos de swing trade. Eu disse que foi um dia que teve bastante enquadramento em day trade. Vamos ver alguns aqui. BIF3. BIF3. A gente acompanhou esse rompimento da linha d'água. E olha o bom espaço que tinha para buscar esse fundo. Quem operou conseguiu se dar bem, para dar uma pancada, bateu na RP. E depois voltou com violência e rompeu a máxima do dia. Né? Então quem aqui não fez RP ou não fechou completamente o trade no alvo, estopou pela média móvel de 9, estopou com pequeno prejuízo, quase um 0 a 0, mas com pequeno prejuízo. Mas antes ofereceu um bom retorno. Banrisul segue caindo depois do rompimento que nós vimos aqui no dia 1º. Tá? Hoje alcançou a RP pelo método Leandro. A RP por volatilidade, que é 10% aqui dos 43, 4,32, também já foi alcançado no pregão de hoje. E no intraday o papel gerou um rompimento de linha d'água, ao mesmo tempo gerou uma barra elefante e alcançou o alvo aqui em 6,91. Bateu, voltou para a média móvel de 9, caiu de novo, bateu de novo aqui, até que estopou pela média móvel de 9, né, nesse ponto. Mas foi uma boa operação e também foi capaz de alcançar então o alvo de swing trade. BTW3 no intraday ofereceu um rompimento de linha d'água legal, do que das 11h30, fez um bom movimento de queda, não gerou stop ao longo de... Não, acho que gerou... não gerou stop ao longo de todo o pregão. Aqui é um fechamento acima da média móvel de 9, mas a gente usa essa sombra como stop, não foi estopado, o mercado fechou na mínima. Movimento aí de mais ou menos quase 5,7%, quase 6%. CCRO3 nós já vimos, né, esse rompimento do primeiro movimento. CEMIG também foi um baita trade, um rompimento de linha d'água bem bacana no segundo candle do dia, a favor do viés. O mercado deu um belo mergulho, o setor elétrico sofreu. A gente pode ver a ELET 3 também, fez uma barra elefante, acionou e fez um bom movimento de queda. ELET 6 também fez uma barra elefante bonita, não alcançou o alvo, mas produziu um movimento aproveitável. Pela média móvel de 9 teria sido estopada em 8,22, 8,23 para ser preciso, mas ainda oferecendo ganho. Eletropaulo, um dos trades mais bonitos do dia. Olha como abre completamente contra o viés, acima da média móvel de 20 períodos, está completamente inclinada para baixo. Já com um candle feio, o próximo candle passa embaixo da linha d'água, é também uma barra elefante e aciona, vai rapidinho para o alvo, depois anda de lado. Aqui era ponto para encerrar a operação. O que chamou a atenção foi um cliente nosso ali no Last Live que fez a operação, que me chamou a atenção para o trade. Belo trade. CETIP também ofereceu um bom rompimento de linha d'água. Produziu aí, o movimento cumpriu o alvo por volatilidade. EZTC3. Nós vimos o rompimento de EZTC3 no gráfico diário no dia 1º, fez um pullback, na sexta-feira se enquadrou para uma venda na perda mínima. Hoje, na perda mínima de sexta-feira, que acionou. Daí tu olha no intraday, e a gente teve uma venda de rompimento de linha d'água, que também fluiu bem. Foi alcançar bem o alvo desse fundo aqui, ó. Quem se arriscou a fazer uma operação de retorno na média, também se deu bem. VEG, também uma barra elefante bem posicionada para uma venda, fez um bom movimento. E por fim, queria chamar a atenção para a JBSS3,
que apesar de não ter rompido, a gente passou o dia inteiro acompanhando essa resistência aqui nos 16, não rompeu, mas olha como estão estreitas as bandas. Então, no pregão de quarta-feira, é bem possível que a gente tenha um movimento forte para um lado ou para o outro, que se enquadra no Opening Power Breakout. Pessoal, aproveito, deveria ter falado antes, hoje foi liberado Visão LS, produzido pelo Vlad, então procure ali, para quem não recebeu por e-mail, procure ali no site, tem um panorama aí do que aconteceu nesse mês, tá? E o que a gente pode esperar para o próximo. Mês que passou e o próximo. Fico por aqui, uma boa noite a todos, até amanhã.